terra, prostram-se ante a ti, ao ouvir o nome que... Olá pessoal, com muita alegria nós estamos aqui com o Haroldo Walker. Ele é líder do Ministério Impacto e também da revista Impacto. E nós temos o privilégio nesta noite de recebê-lo para ministrar para nós em nossa ceia de líderes. Nós queremos conhecer um pouquinho mais de toda a trajetória, não só dele, como do seu pai, de uma família que tem abençoado a igreja brasileira por várias gerações. As coisas que eles têm recebido de Deus e compartilhado são coisas realmente muito preciosas, e eu creio que você também vai ser muito abençoado e edificado na medida que conhecer um pouco mais desse depósito que Deus tem dado para o nosso irmão e para essa família. Haroldo, é uma alegria, um privilégio recebê-lo aqui, e estamos muito felizes por estreitarmos esse relacionamento, né, cada dia mais. E queria te dar a liberdade para você falar um pouco da trajetória, né, da sua família, do seu pai. Fique à vontade. É um prazer estar com você. Temos muita alegria sempre de conhecer novos irmãos e novos trabalhos e ver o que Deus está fazendo. Meu pai veio para o Brasil em 1964. Ele tinha 6 filhos, ele e minha mãe, e os 6 filhos. Uma filha, que é a minha irmã mais velha, e os 5 meninos. E ele teve uma infância um pouco conturbada, procurando a verdade, não achando, e achou a conversão por um caminho bem interessante, que a gente não pode entrar aqui, mas está no livro dele, Minha Jornada Espiritual. Mas ele veio para o Brasil para criar os filhos para desafios. Ele não queria criar no estilo americano de vida, ele nem sabia que poucos anos depois iria surgir a Guerra do Vietnã e a cultura hippie, uma série de coisas na sociedade americana. Então nós viemos para Minas Gerais e ficamos 4 anos lá. Não tínhamos nenhuma organização missionária nos sustentando, vivia realmente pela fé. Às vezes tinha uma contribuição da mãe dele de $100 por mês, mas isso não dá para sustentar uma família de 8 pessoas. Mas Deus nos sustentou e tivemos muitas experiências maravilhosas de cura miraculosa. Porque uma das coisas que meu pai sentiu muito de Deus foi que a Bíblia, que fala que Jesus perdoa pecados, também fala que ele cura as enfermidades. Então ele foi muito desafiado com isso, e nós poderíamos contar muitos milagres que aconteceram em casa, não assim espantosas, assim, coisas assim instantâneas, mas alguns milagres específicos, principalmente meu irmão mais velho, o Roberto, que também trabalha conosco no ministério. Ele teve um problema sério no rim naquela época, antes de nós virmos para o Brasil, em 1964. E a irmã do meu pai, minha tia, pegou ele, uma ordem do juiz contra a ordem do meu pai, levou para o médico e tiraram o rim. E foi nessa época que Deus falou para o meu pai que era hora de sair dos Estados Unidos, porque ele não podia servir a Deus como ele cria, e as pessoas interferiam. Ele também queria de ensinar os filhos em casa e não queria mandar para a escola pública e uma série de coisas que nos Estados Unidos ele estava sentindo limitado. Então ele veio para o Brasil como missionário, mas não como missionário de uma organização. Ele veio para servir o Brasil, para morar no Brasil, para criar a família no Brasil, para ter desafios para os filhos dele. E a prova disso é que ele nunca voltou para os Estados Unidos. Ele veio em 64 e nunca voltou. Morreu em 2007. Muita saudade do país dele, muita vontade de voltar, mas não sentia que Deus queria que ele voltasse. E no caso do meu irmão, pouco tempo depois, o outro rim pegou a mesma moléstia. E dessa vez não estava na casa da minha tia, e meu pai não levou no médico, e na época também os médicos não existia transplante de rim, não existia diálise, não existia nada que existe hoje, então não teria realmente solução. E ele chamou os presbíteros do grupinho pequeno de caseira que nós tínhamos, e eles ungiram com óleo e foi curado. E se tornou o mais forte de todos nós, trabalhou pesado em Goiás. E nós ficamos 4 anos, então, de 64 a 68 em Minas, e depois nós mudamos para Rubiataba, Goiás, e lá ficamos muitos anos, família toda, plantando agricultura orgânica e uma série de coisas, trabalhando na escola da cidade.
E começamos uma igreja lá, pregando na rua, na praça. Eu soube um pouco da história, mas eu sei que ao longo desse processo vocês soltavam algumas publicações que foram, à medida do tempo, eu imagino que foram sendo retransmitidas e abençoaram tanta gente. Como é que era esse processo inicial de escrever e publicar e abençoar outras pessoas? É verdade. Me parece que foi em 71, 72 que ele começou a ministrar alguns estudos bem simples numa sala de estar da igreja lá em Ubiataba. E aí o meu irmão, minha irmã faziam as anotações e depois datilografava e depois mimografava naqueles mimógrafos heliográficos que tem aquela tinta roxa, né? E depois nós começamos o mimógrafo a tinta, fazia os livretos, costurava na máquina de costura da minha mãe. E foi crescendo até ter mais de 5.000 exemplares cada 3 meses, 2 meses, saía um livreto. Aí não era só coisas nossas, era qualquer coisa que meu pai lia. Podia ser um pastor da Assembleia de Deus, podia ser presbiteriano, podia ser católico, podia ser qualquer um. Quando ele lia e sentia que era uma palavra de Deus para o momento, aí nós trabalhávamos com a família e fazíamos e mandava gratuitamente pelo correio para todo o Brasil. E isso começou a gerar encontros lá em Ubiataba, em 79, 80, 81. Nós fizemos vários seminários, vinha pessoas de todo o Brasil para ficar 20 dias e estudar a palavra. Foi bem interessante. Interessante, parece que vocês cresceram nesse ambiente com uma visão do reino, né? Isso, não olhando apenas para a questão denominacionais, mas parece que o seu pai buscava essa essência do reino de Deus. Exatamente. Você acha que isso foi o início do Ministério Impacto? Sim. Como é que... Sim, o Ministério Impacto, depois de um tempo, em 86, nós mudamos, eu e meu pai, mudamos para Jundiaí. E o meu irmão ficou lá em Ubiataba, aí o Ministério da Literatura começou a parar, aí passou alguns anos sem nada, mas aí eu mudei para Americana e comecei com meu irmão na Igreja do Nazareno, e tinha um pastor lá muito, assim, uma palavra muito boa, e começou uma revista, mas ele não estava conseguindo muito levar. E aí era muito amigo nosso, começamos a conversar, e aí surgiu a ideia da revista Impacto. Nós não queríamos uma revista como todas as outras, nós queríamos uma revista que causasse um impacto, né? Que a pessoa não lesse antes de dormir à noite, né? Que senão tiraria o sono, né? Uma revista que fizesse pensar, e pensar não é bom para dormir, né? Então, é bom ler de manhã, né? É bom ler de Passar manhã. o dia meditando. Meditando, né? Não, sempre foi uma revista não para trazer respostas prontas, mas para fazer a pessoa pensar em vários ângulos de um determinado tema, né? E agora já faz, assim, acho que 14 ou 15 anos já que a revista tem sido publicada, né, também. E eu queria até falar um pouquinho mais a respeito disso, porque já conheço a revista há alguns anos, e todas as vezes que eu li as matérias, realmente a gente percebe que tem uma essência que é algo muito bom, muito profundo, importante, de fato faz pensar. Uma revista que cumpre o propósito, escrita por gente séria e por gente que tem visão do reino. Então eu quero pessoalmente recomendar aos irmãos que acessem o site, né? Tem um site da revista. Revistaimpacto.com.br. Revista Emendado, Impacto, né? Tudo junto, né? Revistaimpacto.com.br. Isso. E tem como fazer assinatura pela internet. Exatamente, pela internet, lá se quiser fazer por telefone, pela internet, pode fazer. Mas eu tenho a convicção que você que não conhece, pelo site você vai ler algumas matérias que vão abençoar, vão edificar a sua vida. É um material que a gente sabe que é saudável, escrito por gente séria, por gente que tem visão de reino de Deus, por gente que quer ver a igreja edificada. Então é uma revista que nós estamos recomendando para os irmãos. Acho que de alguma forma, né, você, a sua família, os irmãos que têm caminhado junto, carregam uma essência. A gente percebe isso de uma forma muito clara, que tem abençoado a igreja, ajudado a edificar a igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho, Haroldo, sobre os irmãos que têm caminhado com você, suas relações, e já emendando, como você vê a igreja brasileira hoje, os caminhos, os desafios. Fala um pouquinho das conexões. Eu sei que o Haroldo anda com irmãos muito preciosos já de muitos anos, e
Penso que Deus está fazendo isso, está juntando pessoas que têm o mesmo espírito, o mesmo coração, para que a igreja possa ser beneficiada com isso. Nós, como você disse, nós nunca fomos criados em nenhuma denominação em si, mas para estar aberto para todas, para o povo de Deus em todas. E temos tido experiências preciosas com muitos irmãos da Quadrangular, de Batista, de diversas denominações e também igrejas não denominacionais também, muito preciosas, tem sido uma caminhada muito boa. E a gente aprendeu que o relacionamento com as pessoas que Deus coloca a gente, esses relacionamentos são mais importantes do que quase qualquer outra coisa. Então a gente deve zelar desses relacionamentos, porque em cima desses relacionamentos que Deus vai construir a bênção para a igreja de modo geral, né? Quando nós andamos junto com pessoas que pensam diferente do que nós, que às vezes até têm doutrinas diferentes e coisas, mas quando nós temos aliança e nós respeitamos, somos grandemente enriquecidos. Então a Revista Impacto tem no conselho editorial vários irmãos, o Pedro Arruda e vários irmãos de vários lugares, né? E também no ministério nosso de promoção de encontros e de conferências, e a gente sempre nunca formaliza algum tipo de ligação institucional, mas a gente trabalha sobre relacionamentos. Então, assim, tem relacionamentos de 20 anos, 30 anos com muitos irmãos, e tem agora, esses poucos anos para cá, alguns outros relacionamentos que Deus está abrindo. Então eu sinto que os relacionamentos são como se fossem os baldrames, né, de concreto e ferro de um alicerce. Então, assim, eu posso olhar para trás e ver momentos que eu não sabia na hora, que Deus estava me unindo com alguns irmãos, e depois pode vir chuva, tempestade, briga, contenda, várias coisas, mas nada nos separa mesmo, porque nós temos aliança, e uma aliança que a gente não formalizou, não sentou, não fez nada, mas é uma aliança no Espírito, e o fruto que isso tem dado para outras pessoas que não é muito grande, é muito grande. Então, eu creio que no Brasil, na igreja brasileira, assim, eu acho que isso seria a coisa mais importante, que eu vejo pessoas às vezes dividindo, saindo de igrejas, tem alguma diferença uns com os outros, alguma coisa, em vez de trabalhar essas diferenças e manter o relacionamento, às vezes perde um relacionamento precioso por causa de alguma diferença de opinião, e isso é muito triste. A gente está, assim, nesse momento, crendo que Deus vai reverter essa tendência protestante de brigar e abrir outra igreja e ficar falando mal do outro pastor, aquela coisa toda. E as diferenças existem e às vezes não dá para trabalhar junto, mas nunca brigar, dividir, não, sempre conversar, falar a verdade em amor e manter o relacionamento em paz, né? Então, assim, um outro aspecto é em Jundiaí mesmo, são 4 congregações que tiveram muitas brigas no passado. Na verdade, congregação não briga, quem briga são os pastores, mas dos 4 estão unindo, no processo de vários anos agora, irmãos que já brigaram muito, ficaram muito magoados uns com os outros no passado, e hoje estão juntos, trabalhando juntos, conversando juntos, ainda talvez pensando diferente, mas fazendo. Então isso tem trazido tem estancado um pouco a hemorragia de tanta fraqueza que a igreja tem, porque não dá o testemunho para o mundo, né? Então, acho que eu diria que isso talvez seja uma das coisas mais importantes que está acontecendo no Brasil, é que tem uma certa maturidade das pessoas, dos pastores, dos líderes, começar a respeitar um ao outro, procurar um ao outro, depender um do outro, e não ficar procurando ligação institucional, procurar uma coisa no Espírito. Essa é realmente uma experiência muito especial lá em Jundiaí. 4 igrejas diferentes que se uniram para ter tudo em comum e para viver uma visão de unidade. Não é fácil, mas é possível. Mas é possível, e ninguém quer saber de dividir mais, porque já aconteceu isso no passado e sabe que não é um beco sem saída, não vai trazer fruto nenhum. Que bom. Haroldo, eu queria aproveitar esse momento para que você compartilhasse conosco alguma coisa que está no seu coração, que queima no seu coração em relação à igreja, talvez um projeto ou um assunto, algo que você sente que o Espírito Santo de Deus, nesse tempo, nessa estação, está falando para a igreja.
Nós tivemos na semana passada 2 irmãos dos Estados Unidos de uma comunidade chamada Comunidade Aleluia, onde foi na quarta e na quinta-feira à noite, tinha um grupinho pequeno de irmãos que receberam eles, mas um deles, eles têm vivido em comunidade, mais de 700 pessoas por uns 40 anos, mas comunidade assim, eles compraram casas no mesmo bairro para morarem perto, mas não é um condomínio, não é nada fechado, mas assim, por 40 anos eles andam em aliança, então cada um vai para a sua igreja diferente no domingo, mas eles vivem durante a semana intensamente em aliança uns com os outros, começaram a escola, tem uma oração 24/7 e muito impressionante. E uma noite um dos irmãos compartilhou uma coisa que quando a gente veio para o Brasil a gente praticou bastante e meu pai tinha muito essa visão. Ele falou o seguinte, que a sociedade está caminhando numa direção tão pernicioso, tão errado, tão destrutivo dos valores da família e da igreja, que a igreja e a família cristãs não vão sobreviver se não aprenderem a viver em comunidade. Ou seja, não tem um modelo, não tem nada, mas nós precisamos relacionar uns com os outros de tal forma que, mais do que reuniões, orações, cânticos, encontros, programações, nós precisamos compartilhar a vida uns com os outros e amar uns aos outros de fato, de verdade, porque não é possível criar filhos no meio de uma geração tão perversa só com pai e mãe cristãos e piedosos. Precisa de tios, tias, precisa da família maior, precisa de uma força, de uma comunidade que seja uma contracultura. Então eu fiquei muito impactado porque é uma palavra que a gente crê nisso há muitos anos e parece que está voltando, e eu vejo assim, muitos cursos de pais, eu vejo muitas igrejas, muitas programações e fico um pouco desanimado de ver que são bons conselhos, as pessoas ouvem, as pessoas falam, mas não muda muita coisa na vida, e o que realmente domina é a televisão, é a internet, é a mídia, e os pais não conseguem mudar. Então parece que o diabo não importa, pode abrir tanta igreja quanto quiser, porque ele está ganhando assim mesmo, ele está roubando os filhos, está roubando as famílias, está destruindo as coisas. Então essa comunidade lá está praticando uma coisa que está abalando a cidade, está começando a trazer cura física mesmo, e dons e ministérios, os jovens crescendo e agradecendo a Deus. Então assim, eu sinto que Deus quer caminhar com a igreja brasileira no sentido de comunidade profética, comunidade de aliança, comunidade que realmente o mundo possa ser convertido através de ver como nós amamos uns aos outros e não só pelo nosso blá blá blá, nossas conversas, né? Então, alguma coisa que você compartilhou também daquilo que é a visão daqui, bate muito com isso, né? E meu pai sempre falava que a família é a igreja é a família e não tem negociação. Assim, a igreja não pode concorrer com a família, roubar os pais dos filhos, mais do que já tem que ter interatividade e os pais com os filhos se relacionando com outras famílias e formando um impulso, uma sinergia que vai ter força para abençoar famílias do mundo que estão também em crise. Então eu acredito que isso seja uma coisa bem quente, uma ênfase bem forte de Deus. Eu não sei como Deus pode nos dirigir para fazer isso no meio de cidades grandes e com tantas forças que nos separam uns dos outros durante o dia, o trânsito e serviço e tanta coisa. Mas Deus vai dar sabedoria para cada local e cada lugar se nós tivermos o coração voltado para isso. É o que nós cremos também. Hoje a influência e a pressão do mundo é avassaladora, né? Se nós de fato não caminharmos para um estilo de vida diferente, de andar em comunidade, de andar em aliança, em todos os níveis, digamos assim, realmente é muito difícil vencer. Queria aproveitar também esse momento, acho que está ligado ao assunto. Eu sei que você está à frente de uma escola cristã e tem muita experiência nesse assunto. E sei também, a gente sabe da crise de muitos pais em relação à questão escolar. Queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência e principalmente dessa visão de criar os filhos num contexto onde eles têm valores e princípios, né, do reino de Deus, da palavra.
Meu pai, como eu disse, ele não queria que os filhos fossem influenciados pelo sistema de valores do mundo. Então nos Estados Unidos ele não deixava a gente ir na escola pública, ensinava em casa mesmo. Naquela época era contra a lei, aí vieram fiscais do governo, forçaram a pôr. Mas aí ele veio para o Brasil. Não tinha uma posição radical que não podia ir. Em algumas épocas nós íamos para alguma ou outra, mas nenhum de nós foi para a faculdade assim na época normal. Alguns depois foram, mas ele enfatizava muito o estudo, o conhecimento, mas dentro de um ambiente cristão, de uma cosmovisão cristã. Então e aí, aqui em Jundiaí, quando nós chegamos em 86, alguns casais pediram para ele ensinar como criar filhos. Ele tinha criado já os 6 dele, mas ele nunca tinha dado curso sobre isso, nunca tinha falado com outros sobre isso. Ele deu um curso de 3 meses, mais ou menos, para uns 50 casais, ou menos que isso, talvez 40. E esses casais ficaram tão impactados que falaram: nós não vamos mandar nossos filhos para esse sistema aí, para nós ensinarmos em casa uma coisa e ir lá fora outra. E aí, na época do cruzado, plano cruzado, um monte de dificuldade, todo mundo meio, assim, não era gente abastado e tudo, mas alugaram o local, levantamos a escola cristã de Jundiaí, em 86 mesmo. Então, de lá para cá, nós temos tido uma história muito interessante, tem formado uma equipe. Hoje nós temos perto de 600 alunos, temos 90, 100 funcionários, e nós temos professores que eram ex-alunos, nós temos mães de alunos que eram ex-alunos, e nós temos assim, formado uma cultura que não é para catequizar. Nossa escola não catequiza, então o pessoal católico ou de qualquer outra, assim, crença mesmo, Testemunho de Jeová, outras pessoas não têm medo de colocar os filhos em nossa escola, mas eles levam lá, porque nós temos um nível de ensino excelente mesmo, e outro porque sabem que tem princípios no ambiente, e nós cremos que tem 3 pilares e que nenhum desses pilares deve substituir o outro, que é a igreja, família e escola. Então a escola não pode fazer o papel da igreja, nem o papel da família, mas se os 3 estiverem concordados, aí é garantido que a criança vai sair com uma formação boa, né? E hoje muitos dos nossos pais de alunos são da cidade mesmo. No início era mais da comunidade, agora é mais da cidade. Então nós temos muitos problemas com casais divorciados, muitos problemas, e esse ano estamos com agora 50 casais começando os cursos de Universidade da Família, e nós estamos orando para que Deus traga conserto, cura para essas famílias, para que o trabalho que nós estamos fazendo com os filhos deles possa surtir o devido efeito, né? Mas a gente não tem o princípio de catequizar, nós temos o princípio de ensinar todas as matérias e nos portar de um ponto de vista cristão. Então, por exemplo, na área de evolução, nós vamos ensinar evolução como uma teoria, e eles vão ser capacitados de passar nos melhores vestibulares, não vão ter problema nenhum, mas nós vamos ensinar também que a criacionismo também é uma teoria não científica, mas é uma fé. E então nós produzimos diálogo, abrimos para perguntas, ensinamos valores cristãos, praticamos esses valores dentro da escola. O lema da escola é informando a mente e formando o caráter. Então basicamente esses princípios. A gente é contra cola, mentira, desrespeito, e a gente compra muita briga por causa disso. Temos que chamar os pais, e às vezes os pais gostam do resultado, mas não gostam eles querem que a escola cuida, mas a gente sabe que é o pai que tem que cuidar. Então não somos perfeitos, sempre a gente está reaprendendo, acompanhando muita coisa nova, mas mantendo os valores antigos. Então agora um dos nossos desafios é que nós não temos muita visão para crescer em número de alunos, mas nós temos uma visão de formar professores cristãos para começar escolas em outros lugares e ser diretores de outras escolas e ser professores em outras escolas, que a gente vê que os cursos de pedagogia nem ensinar muito direito hoje, e então a gente pega muitos professores e nós mesmos temos que treinar. Então a nossa visão agora seria, quando Deus permitir, formar uma pós-graduação, talvez cristão, de 1 ano ou 2 anos, sei lá, para professores de cristãos que fizeram pedagogia, mas querem aprender na prática e na teoria como fazer, como a gente tem feito, né? Já há mais de 26, 27 anos que a gente tem experiência.
Se alguém ligado à escola, professor ou diretor, quiser ter um contato com vocês, é possível? É possível, com certeza. Nós sempre temos recebido pessoas e sempre temos mostrado. Tem algum site da escola? Tem site da escola, escolacristã.com.br, sem o tio, né? Não tem acento, mas é escolacristãemendado.com.br. Escola Cristã. Jundiaí, acho que é Jundiaí, Escola Cristã Jundiaí. Então, escolacristãjundiaí.com.br. Exatamente. Pode entrar lá, tem a história, tem a revista, que nós fazemos uma revista por ano para falar um pouco do trabalho da escola e tal. Então, assim, nós estamos orando e buscando a Deus um meio de ser salvo até dessa forma, né? De que os professores cristãos, diretores e outros possam ter uma visão de como eles poderiam salgar melhor as suas cidades, né? Amém. Isso é como a gente precisa de uma geração que ande na contramão do mundo, né? Acho que é uma questão para todos os pais cristãos e até para os não cristãos hoje, que também estão procurando colocar os seus filhos nas escolas para que eles possam ter valores, né? Que bom. Haroldo, ficamos muito felizes de estar te recebendo aqui, estamos estreitando esse relacionamento. Agradecemos muito esse momento. Obrigado. E queremos continuar estreitando e queremos continuar recebendo. Sabemos que o Haroldo e os irmãos que têm caminhado lá com o Ministério Impacto são pessoas muito preciosas que carregam uma bagagem, um depósito muito grande. E possivelmente nós vamos ter outros momentos desse em que vamos estar compartilhando e você vai estar sendo muito abençoado. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado.